como é a regulamentação do teletrabalho? Existe diferença entre teletrabalho e home office? Existe. O home office ele era uma modalidade que já vinha sendo aplicada ao longo dos anos, principalmente em grandes centros urbanos, né? Cidades grandes, onde há uma dificuldade de deslocamento por conta das grandes distâncias, algumas empresas já adotavam essa política do home office, que é 1 ou 2 dias na semana, aquele empregado presta serviços em casa e os outros dias presta serviço na própria empresa, né, de forma presencial. Então, já havia essa modalidade. Em 2017, contudo, a reforma trabalhista ela regulamentou na legislação esse trabalho e trouxe, então, a figura do teletrabalho. A gente tem ali nos artigos 75A a 75E as regras sobre como deve ser aplicado no contrato de trabalho essa modalidade diferenciada. Então, caracteriza-se como teletrabalho os serviços que são preponderantemente realizados fora das dependências do empregador e que não se confundem com o trabalho externo, não se confundem com o trabalho de vendedor, com o trabalho de representante, são trabalhos que normalmente seriam exercidos dentro do escritório, dentro da própria empresa, mas que agora estão sendo realizados no domicílio do empregado. Para que esse teletrabalho se caracterize, existem algumas regras. Primeiro, tem que constar expressamente no contrato de trabalho. Pode ser tanto num novo contrato de trabalho, né, no caso em que o empregado é admitido já sabendo dessa condição específica de teletrabalho, como pode também ser transformado um trabalho regular, presencial, em teletrabalho, e aí a gente tem a previsão em aditivo contratual. Por óbvio, tem que ser feito por mútuo acordo entre as partes, né? Quando é um caso de aditivo, que já havia uma prestação de serviço há mais tempo, e tem um período mínimo de transição. São 15 dias, tanto para você começar o teletrabalho, quando você trabalha presencialmente, como para você retornar dele. Então, se você está lá já no teletrabalho e há necessidade de regressar para a empresa, para o trabalho presencial, também a CLT determina que há esse prazo ali de 15 dias que deve ser respeitado. Também a CLT traz que é necessário que no contrato de trabalho ou no aditivo haja previsão sobre a responsabilidade pela aquisição, manutenção, fornecimento de equipamentos tecnológicos e a infraestrutura necessária para a prestação desse trabalho de forma remota, ou ainda a questão sobre reembolso, se vai ter reembolso pelo uso da internet, se vai ter reembolso pelo uso de computador próprio. Então, tudo isso tem que estar previsto no contrato ou no aditivo, certo? Além disso, outra previsão muito importante que a CLT traz é a orientação expressiva e ostensiva, inclusive essas são as palavras que constam na lei, uma orientação expressa e ostensiva sobre as precauções a fim de evitar doenças e acidentes de trabalho, ou seja, o empregador ele tem que se preocupar em orientar esse empregado sobre questões de ergonometria, altura do computador, altura da cadeira, altura da mesa, para que não haja desenvolvimento ali de doenças como o LER, né, que exigem aquela postura, muitas vezes repetitiva, problema na coluna. Então, tudo isso tem que estar expresso em termos de responsabilidade. Inclusive, o empregador pode exigir que esse empregado assine um termo de responsabilidade atestando que foi orientado em relação a todas essas questões. O que aconteceu? Veio a pandemia. Com a pandemia veio 2 medidas provisórias, né, a 927 de 2020 e depois em 2021 a 1046, que trouxeram algumas flexibilizações em relação ao teletrabalho. Com a urgência que surgiu devido ao grande número de contaminações pelo novo coronavírus, essas MPs elas flexibilizaram, ou seja, elas retiraram algumas regras que já existiam na CLT para permitir que as empresas, a toque de caixa, pudessem adotar ali medidas para proteger os seus empregados. Então, o que ela fez? Primeira coisa que a MP 927, depois foi repetido na 1046, fez: retirar aquele prazo de 15 dias para adoção do regime de teletrabalho. Então, ela afastou os 15 dias e falou, pode ser adotado em 48 horas. Eu não preciso mais dar um aviso prévio de 15 dias para o meu empregado de que essa modalidade vai ser acordada entre as partes. Em 48 horas, eles poderiam acordar, o empregado ia para casa e ia começar a trabalhar
na modalidade de teletrabalho. A questão da responsabilidade também sobre os equipamentos também foi postergada, ela não foi eliminada, não significa que ela não precisa existir no contrato, mas eu não preciso ter isso previamente. Eu posso postergar para 30 dias do início da modalidade de teletrabalho. Então, eu determinei que meu empregado, daqui 48 horas, vai trabalhar de home office, vai trabalhar de teletrabalho. Daqui 30 dias, eu preciso me preocupar em ter isso registrado no contrato de trabalho dele, inclusive em relação ao fornecimento de equipamentos ou reembolso. Continuou sendo necessário também a previsão, isso inclusive a gente já mencionou em outros momentos aqui, sobre a questão da saúde, segurança, só que também com esse postergado para 30 dias, né? Eu não precisei ter isso previamente. E outra questão muito importante que vale a pena a gente mencionar foi que ambas as MPs trouxeram a previsão de que o tempo de uso de equipamentos tecnológicos e de infraestrutura que são necessários para a realização do teletrabalho, fora da jornada de trabalho normal, não são considerados tempo à disposição. E aí que começou a surgir os primeiros problemas. Como eu estou no WhatsApp, e o WhatsApp é uma ferramenta que hoje em dia todo mundo usa para o trabalho, muitas vezes o fato de eu estar no WhatsApp fora do meu horário de trabalho dá a entender para o meu empregador que eu estou ali à disposição. E aí eu tenho uma norma que fala que eu não estou, mas o meu empregador nem sempre entende e começa a haver cobranças. Você fez aquilo, você fez isso, eu preciso disso para amanhã. Então, começou a haver uma cobrança exacerbada de prestação de serviço fora da jornada de trabalho. E como a gente já tem uma ausência de controle prevista na CLT de modo geral, a CLT já traz que o trabalhador em teletrabalho não é submetido ao controle de jornada, somada a essa previsão das MPs, trouxe uma sensação de que eu posso acionar esse empregado a qualquer momento. E aí começaram a surgir, o Tribunal Superior do Trabalho registrou, do ano passado até março desse ano, 24 mil ações, mais ou menos, em que há discussões sobre o Covid, e inclusive sobre questões de teletrabalho. Com quais tipos de alegação? Falta de bom senso, o direito à desconexão, né, foi um termo que vem sendo e foi muito utilizado em relação ao teletrabalho, que é o direito do empregado se desconectar e não ser cobrado por isso, certo? Então, essa foi uma das medidas que começaram a aparecer, uma das reclamações que começaram a aparecer, além de questões sobre saúde, né, muito tempo na tela, prejuízo para visão, etc., luz que não atende às especificidades, internet que não é boa, e aí acaba, às vezes, tendo uma cobrança excessiva por um trabalho que não foi entregue a tempo, e muitas vezes a internet da pessoa que não ajuda, né? A gente vê isso no nosso dia a dia, muitas vezes acontece. Então, esse tipo de falta de regulamentação, por falta de uma gestão das empresas, porque hoje tem muita empresa que adotou o teletrabalho lá na primeira MP, na 927 de 2020, e até hoje não estabeleceu o contrato de 30 dias. Então, houve uma falha na gestão desses contratos muito grande, ainda há, que gera esse tipo de reclamação. Então, é muito importante para que as empresas evitem isso, adotando, de fato, uma gestão desses contratos, uma gestão do teletrabalho, uma fiscalização efetiva em relação a pausas, as técnicas de ergonometria para você evitar o desenvolvimento de doenças e, por que não, implementar um controle de jornada de trabalho. Porque o fato de você não precisar controlar a jornada de trabalho desse empregado que está no teletrabalho não significa que isso é uma coisa 100% boa. Isso pode ser uma armadilha para o empregador que não consegue gerir essa modalidade. Porque o fato de não ter esse controle, para ele, muitas vezes, acaba gerando um problema maior, porque por não saber que deu o horário de trabalho do seu empregado, ele acaba cobrando de forma de forma excessiva isso, e acaba gerando um problema para ele na justiça. Então, as empresas, elas têm que se adequar a essa gestão, talvez tendo até um profissional
profissional especializado nessa gestão? Já tem, né, os especialistas em recursos humanos, mas que agora talvez tenham que se especializar nesse novo momento da pandemia. De fato, pode. Existem hoje muitos advogados, colegas, eu mesmo exerço esse trabalho, temos empresas de assessoria que desenvolvem o compliance trabalhista nas empresas, que é exatamente para assessorar esse empregador a gerir os seus contratos de trabalho de acordo com a legislação, estabelecendo políticas que atendam não somente os interesses da empresa, como o bem-estar do empregado. Né? Hoje em dia é muito importante que você atenda não apenas a legislação, como o interesse da empresa, que isso ande em conjunto, que isso seja harmonioso, para que você evite problemas. Por óbvio, sempre não é possível dizer que nunca mais vai haver reclamações trabalhistas. Mas se você tem uma gestão dos contratos trabalhistas, dos contratos de trabalho, se você tem uma gestão de políticas que atendem à legislação e o bem-estar do seu empregado, a chance de você ter uma condenação da Justiça do Trabalho cai indiscutivelmente. Então, essa é uma modalidade que pode vir a ser adotada pelas empresas, que não tem um custo muito grande e que, com o tempo, ela acaba se tornando uma prática comum dentro da empresa. Agora, é cedo para poder entender qual vai ser o posicionamento da Justiça sobre essas ações que estão ingressando no Judiciário? Um pouco por conta do tempo, né? Hoje em dia, principalmente por conta da pandemia, teve períodos em que houve trabalho paralisado, né? Tanto no judiciário quanto na própria advocacia, né? Privada. Então, houve ali uma certa demora no processamento dessas novas reclamações trabalhistas. Então, é difícil a gente dizer qual vai ser o posicionamento dos tribunais. A gente sabe que já há uma tendência a se considerar um prejuízo para as empresas, de considerar que não houve uma atenção à legislação nos casos em que as empresas não redigiram nenhum contrato de trabalho. Né? Nesses casos em que a empresa não se preocupou no prazo de 30 dias em redigir um contrato adequado, que não se preocupou em fazer um termo de responsabilidade com as orientações sobre a saúde do empregado, é muito improvável que essa empresa vai ter um ganho de causa, porque ela já está ali nas linhas básicas, nas regras básicas, ela já está descumprindo e gerando para si mesmo um passivo. Então, nesses casos, a gente já consegue antecipar qual vai ser o posicionamento do tribunal, principalmente quando não há bom senso. Né? Isso é sempre uma palavra, ela é clichê, mas ela é muito aplicável nesses casos. Tem que ter bom senso. Mesmo numa situação de pandemia, em que foge da normalidade, para aplicar uma legislação especial, como foi as duas MPs que eu citei, precisa ter bom senso dos gestores. Né? Então, é um pouco cedo. A gente já pode antecipar que, em relação à jornada, eu já vi casos em que, apesar da CLT prever que não há necessidade de ter controle de jornada, já vi situações em que tribunais falaram assim, olha, não há possibilidade, mas numa situação em que o empregado trabalha de forma excessiva e o empregador consegue controlar, porque precisa entrar no e-mail, precisa entrar, às vezes, numa plataforma específica da empresa, e o empregador consegue dizer, tipo, eu sei que 8 horas da manhã ele entrou, e eu sei que ele parou de trabalhar 11 horas da noite, porque ele estava logado na plataforma. Nessa situação, como que eu não vou pedir hora extra? Né? Então, é uma situação muito delicada e realmente tem que ter um controle de fato. Por isso eu mencionei antes que não precisar ter controle de jornada não significa que você não deveria, né? Porque com o controle de jornada você consegue tanto organizar aquele trabalho do seu empregado, como se policiar em relação ao número de horas que você está fazendo aquele empregado trabalhar. Então, vai muito da sua política interna, vai muito das suas condições. Se você é uma empresa que não exige tanto, que está preocupado só com a produtividade, tudo bem, não vamos brigar por horas extras. Agora, se é uma empresa mais quadradinha, digamos assim, que eu quero saber se meu empregado está online e eu vou mandar mensagem para ele 9 horas da noite, eu quero que ele me responda, eu me preocuparia em relação a isso.